Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o episódio 2 da segunda temporada de Silo, que já está disponível no Apple TV+. Pra quem não sabe, esse vai ser o vídeo com spoiler sobre o que aconteceu no segundo episódio, então assiste o primeiro episódio depois, vem assistir o vídeo aqui. E esse vídeo faz parte da nossa cobertura da segunda temporada, então se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos dos próximos episódios. E esse segundo episódio, ele foi bem diferente do primeiro, né? Como eu falei com vocês lá no comecinho da temporada, a gente tem basicamente duas linhas principais aqui, né? A primeira é a Juliette fora do silo, o que tá rolando, o que ela vai descobrir, o que ela vai fazer. E a segunda é a galera que ficou no silo, o que vai acontecer, as consequências da saída da Juliette, uma possível rebelião, né? E o primeiro episódio, ele foi inteiro focado nessas aventuras da Juliette fora do silo. Já o segundo, a gente ficou inteiro dentro do silo. Então agora a gente não sabe se a segunda temporada vai se dividir sempre assim, um episódio lá fora, um episódio dentro, não sabemos, ou se vai começar a mesclar. Mas esse segundo episódio foi bem interessante e rolou muita coisa que dá pra gente comentar. A gente começa o episódio com o Bernard em uma sala secreta, onde ele tem acesso às gravações do capacete da Juliette. A gente não sabia que essas gravações existiam, tá? Mas ele conseguiu ver com clareza tudo que ela viu, ou seja, os corpos espalhados ali pra fora do silo 17 até a entrada do silo, né? Quando ela vai entrando e ainda tem vários corpos ali na escada, ele viu tudo isso. E, gente, o único acesso que eles têm aqui, né, de fora do silo, até onde a gente sabe, são de fato as filmagens desses capacetes. E ninguém passa da colina, só a Juliette, né? Então eu imagino que o Bernard não fazia ideia de que aquele silo ao lado teve uma rebelião, de que aqueles corpos estavam ali, e ele vai ficar chocado com essa informação, porque ele morre de medo de que isso aconteça com o silo dele, né, com ele, sua família, as pessoas que ele conhece. E a gravação acaba justo quando a Juliette vai entrar no silo 17, então ele também não sabe se ela vai sobreviver, se não vai, tudo isso é um mistério, na verdade não importa muito aqui pra ele, né, mas eu fiquei pensando, por que a gravação termina aí? Será que a bateria, sei lá, né, da câmera que tá no traje é curta, já que todo mundo morre muito rápido, ou será que ao entrar em outro silo, o sinal é cortado, de repente os silos têm uma relação aí de independência, né, que um não possa filmar dentro do outro, não sei, ou de fato a distância ficou muito longa, não sabemos, não sei se é um tópico que vai voltar, mas achei bem interessante ele ter acesso às coisas que ela viu, e não sei se de repente, se essa câmera do capacete pode ser reativada e ele ver mais alguma coisa no futuro, né, de repente a câmera foi danificada e a Jules pode consertar e ele pode ver mais alguma coisa, e poderia ser uma forma de comunicação dela com o seu antigo silo através do Bernard, não sei, é só uma teoria doida. E logo depois de ver essas imagens, o Bernard vai atrás de um livro chamado A Ordem, e esse livro é novidade pra gente aqui. A gente sabe que tem o Pacto, que é a Bíblia do silo, aquele livro que todos leem, deveriam ler, né, que todos conhecem, todos juram sobre o pacto, mas o livro A Ordem, ele é bem maior e ele parece ser focado ali para os líderes, no caso só o Bernard, parece que só ele tem acesso a esse livro, ele fica nessa sala secreta e o livro diz exatamente o que fazer em vários casos que podem acontecer, e no livro diz que se uma limpeza falhar, eles devem se preparar para a guerra. E assim, esse lugar secreto onde o Bernard está, onde ele vê as gravações, onde ele mexe com esse livro A Ordem, é possivelmente o mesmo lugar onde o homem misterioso do outro silo está. Parece ser um cofre, um lugar que precisa de uma autorização, de uma senha ali para estar entrando. Isso me faz pensar se aquele homem misterioso era alguém importante no outro silo. Será que ele ocupava o mesmo cargo do Bernard? Ou será que a rebelião chegou num nível ali que ele, ou talvez mais pessoas, forçaram essa pessoa de importância a deixá-los entrar? Não sabemos, mas é um lugar praticamente impenetrável, vai ser muito difícil a Jules entrar, né, sem que esse homem deixe ela entrar, mas eu fiquei pensando que é uma sala super secreta e que nem os Sims têm acesso, então deve ter muitos segredos ali. Mas agora vamos falar sobre a rebelião, que tá começando aqui, já ficou evidente pra todo mundo. A gente sabe que a Juliette era muito conhecida lá nos níveis inferiores do silo. Primeiro porque ela era uma excelente mecânica, ela era uma referência. Ela se tornou xerife, ou seja, gente, ela cresceu na vida, algo totalmente inesperado. E ela ainda salvou todo o silo quando ela consertou o gerador lá na primeira temporada. Então assim, ela já era bem famosa, né? E todos perto dela sabiam do quanto ela era perseguida pela galera lá de cima.
cima sabiam de que tinha algo estranho e que esse pedido para sair era muito falso, parecia muito forjado. Então as pessoas perto da Jules querem rebelião, querem se revoltar porque eles imaginam que algo tá errado, que alguma coisa não está certa nessa história dela ter saído e também por ela não ter limpado. E já as pessoas que não eram tão próximas, mas que conheciam ela, sabiam da sua história e tudo mais, também querem rebelião porque estão com aquela coisa, naquela dúvida, será que lá fora é tóxico mesmo? Afinal, ela sobreviveu. Se lá fora é bom, eu também quero sair, quero minha vida, minha liberdade. Todo mundo está com esse pensamento, então a gente viu que lá embaixo no Silo a coisa já começa a se agitar. E aqui a gente vai ver algumas figuras importantes nessa rebelião, né? A Shirley é o rosto da rebelião, ela quer justiça, ela quer agitar todo mundo agora, ela não tá nem pensando, esse é o melhor momento para começar a rebelião. Mas a gente tem também a Walker e o Knox. Eles são pessoas que pensam ali parecido, mas por motivos diferentes. A Walker, a gente vê que ela não quer uma rebelião a princípio, né? Ela quer que todo mundo pare, volte ao trabalho, esqueça tudo isso, porque pra ela, a Juliette morreu. Isso porque, gente, primeiro, ela sabe que os trajes não são feitos para durar muito, afinal, ninguém sobrevive, então o oxigênio é pouco. Ela sabe que a fita não vai durar muito tempo e ela não imagina que a Juliette possa ter entrado em outro silo. Afinal, que silo que aceitaria alguém de fora, podendo trazer riscos, né? Silo nenhum aceitaria isso. Então ela imagina que a Juliette morreu, ela sofre o luto sem ter essa informação, até porque ela imagina que nunca vai ter essa informação, né? Ninguém vai vir lá de fora pra contar que a Juliette morreu ou não, né? Então ela sofre esse luto e tenta seguir em frente. Já o Knox, pra ele não importa se a Juliette morreu ou está viva, não faz diferença, mas o que importa pra ele aqui é que se eles se rebelarem contra a galera de cima, eles vão sofrer uma retaliação, eles vão sofrer muito. O Knox, ele se sente responsável por todo mundo ali de baixo, né? Ele é o líder da mecânica e ele sente que aquelas pessoas estão sob a sua proteção. Ele tem esse senso de responsabilidade. E ele sabe que o pessoal de cima não perdoa e que o pessoal de cima considera eles, assim, descartáveis, por mais que não sejam. Eles são muito importantes, mas não é assim que a galera de cima os enxergam. Então, assim, ele tem esse medo de que eles possam fazer alguma coisa, mas a rebelião, se não der certo, vai todo mundo se dar muito mal. E é por isso que ele tenta frear essa rebelião, é por isso que ele entregou a Jules na primeira temporada. Não que ele seja um inimigo, não que ele seja contra a Jules, eu acredito que não, acredito que ele tá com a galera, mas ele não consegue se entregar porque ele tem esse medo de pôr essas pessoas em risco, afinal a maioria delas ali não sabe o que tá fazendo. E nesse episódio, a gente vai ver o Bernard tentando controlar a situação, tentando colocar tudo no eixo, porque ele ficou desesperado com o que ele viu e com o que pode acontecer se essa rebelião continuar, né? Então ele vai procurar a juíza Meadows, e eu achei muito legal aqui, porque a juíza Meadows é uma personagem interessante que tava um pouco de lado aí desde a primeira temporada, né? A gente sabe que a juíza Meadows, ela é a imagem de maior poder dentro do silo, mas tudo isso é fachada. Na verdade, ela não tem poder nenhum, ela só tem essa imagem mesmo de ser a juíza, mas ela vive ali embriagada, ela não apita em nada, quem manda em tudo é o Bernard. Mas nesse episódio vai ficar claro mais coisas que a gente não sabia. A gente vai descobrir que eles tiveram uma relação um pouco mais próxima há muitos anos atrás, né, cerca aí de uns 20, 25 anos atrás, eles trabalharam juntos, talvez tenham tido algum outro tipo de relacionamento, não sabemos os detalhes, mas ela era sombra do Bernard, ou seja, a sua aprendiz, e por algum motivo ela acabou desistindo de tudo e se embriagando e ficando naquela situação que a gente conheceu. Isso explica por que o Bernard não quis fazer o Sims a sua sombra, o seu aprendiz. É uma coisa que a gente vê desde a temporada passada, né? O Sims quer ser aprendiz do Bernard, ele quer assumir o lugar do Bernard quando o Bernard morrer, por exemplo, mas o Bernard hesita. E agora a gente sabe por quê, porque ele tem a juíza Meadows e é nela que ele confia de verdade. E a Meadows vai dizer aqui que depois que ela descobriu que a Juliette não limpou e que ela subiu a colina e tudo mais, ela ganhou ali uma nova motivação pra viver, ela abandonou a bebida, decidiu ficar sóbria e resolver essa situação. E ela vai propor ajudar o Bernard em troca da sua liberdade. Ela diz aqui que ela quer sair do silo, ela quer ver o que tem lá fora, mesmo que ela morra, ela não tá se importando, ela está cansada da vida que ela tem vivido lá dentro, da maneira que está. E, gente, isso me fez pensar, né, o que levou essa mulher a desistir, né, da vida, a parar de viver feliz, o que a levou a se entregar à bebida, né, enfim, alguma coisa ela viu, alguma
alguma coisa ela ficou sabendo e ela não soube lidar. Pode ser que, por ser sombra do Bernard, ela tenha acessado o cofre, ela tenha visto informações sigilosas, tenha lido o livro A Ordem e não tenha conseguido lidar com tudo isso que é o Silo e que a gente não faz ideia, né? Já o Sims, a gente pode perceber, né, pegando desde a primeira temporada, ele tem uma forma de lidar com as coisas mais brutal, mais violenta, ele não é tão político quanto o Bernard, talvez seja por isso que o Bernard não quis fazê-lo a sua sombra, talvez o Bernard queira algo mais político mesmo, e é o que ele vai fazer nesse episódio. Junto com a Meadows, ele vai fazer um discurso e vai dizer que a Juliette foi, na verdade, cobaia de um novo experimento, de uma nova fita, que é muito mais resistente e que faz com que as pessoas que saem para limpar sobrevivam mais tempo no ar tóxico, mas que infelizmente eles ainda não aprimoraram o bastante para que a pessoa possa viver lá fora por mais tempo. Então ele diz que a Juliette morreu, mas que ela foi a primeira desse grande teste e tudo mais. Gente, ele falou a verdade de uma forma bem distorcida, então assim, um gênio, né? Foi incrível, a galera super aceitou isso, a Meadows ajudou ali, né, reforçando, dando um prêmio ali em dinheiro para as pessoas. Foi um sucesso. Mas nem tudo saiu como planejado. Na verdade, depois desse discurso, eles ganharam sim um tempo e uma parte do Silo pode sim ter se acalmado, ter levado isso numa boa, mas uma outra parte ficou mais inquieta ainda. Por exemplo, a Walker. A Walker foi presa, ela tinha certeza que ia ser morta, mas depois de ouvir esse discurso de que o Bernard falou da fita e nem incriminou ela, ela ficou com uma pulga atrás da orelha e com mais vontade ainda de justiça, né, de fazer a rebelião. Então, no final do episódio, a gente vê a Walker realmente a fim de entrar nessa história de rebelião e de descobrir a verdade e trazer justiça pra Jules. E por falar em justiça pra Jules, a gente vê aqui no final do episódio que em várias partes do Silo, a gente percebe as letras JL, que seria Juliette Lives, né? Juliette vive em inglês, ou seja, pessoas que acreditam que, ela pode estar viva lá fora e isso é motivo da gente lá fora descobrir, ou 2, que a Juliette vive como o espírito da rebelião, tem algo estranho, queremos descobrir a verdade, independente dela estar viva ou morta, né, especificamente. Por outro lado, as coisas também não deram certo lá em cima, não é só lá embaixo que a rebelião tá acontecendo. O próprio Sims tá super desconfiado do Bernard, porque, gente, o Bernard não quer a ajuda dele, o Bernard tá deixando ele de escanteio, e o Sims quer o poder, o Sims quer uma posição boa ali no Silo, né, então ele quer dominar, ele quer assumir o lugar do Bernard, mas ele tá tentando fazer isso da maneira certa, sendo a sombra dele, e ele não tá deixando. Então agora que ele suspeita que a Meadows tá envolvida, ele com certeza vai começar a agir, e a gente vê um probleminha lá no topo, né? Além disso, a gente tem o Paul Billings, que não pode ficar de fora aqui dessa temporada, ele com certeza vai ter um papel interessante, e o Paul, ele sempre fez questão de executar o seu trabalho perfeitamente, ele segue o pacto à risca, ele faz tudo certinho, mas ele já entendeu que o Sims e o Bernard não querem que ele faça o seu trabalho, querem que ele finja fazer o seu trabalho e que tem algo errado nessa história da Juliette ter pedido pra sair. O Paul, gente, falta muito pouco pra ele perceber que tudo isso tá errado, que tudo isso não está seguindo a justiça e acabar de repente se entregando à rebelião e agindo pela rebelião estando lá em cima, o que pode facilitar muitas coisas pros rebeldes. Bom, o fato é que nesse episódio 2 as coisas esquentaram muito, foi um episódio bem político, eu gostei bastante ver essa rebelião surgindo no Silo, as pessoas têm perguntas e talvez se o Bernard simplesmente contasse a verdade pra elas, tudo se resolvesse. Ou não. A grande verdade aqui é que essas perguntas podem levar o Silo a uma catastrófica rebelião que ninguém quer, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer se eles se rebelarem e se eles saírem do Silo. Eu tô super curiosa pra ver o que vai acontecer daqui em diante. No episódio 3, a gente deve já ver mais sobre a Juliette, o Homem Misterioso e talvez, quem sabe, mais coisas da rebelião que está acontecendo dentro do Silo também. Gente, vale lembrar que o episódio 3 vai ser adiantado, ele não vai sair na sexta-feira, ele vai sair na quarta-feira, isso porque, gente, vai ter o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e por esse motivo a Apple TV decidiu adiantar o lançamento do episódio. Bom, nós teremos vídeo aqui no canal sobre o episódio 3, 4 e todos até o final da temporada, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E antes de você ir embora, deixa o seu comentário falando o que você achou desse episódio, gostou, não gostou, quer trazer algum ponto em específico, traga aqui embaixo pra gente discutir muito e eu vejo você no próximo vídeo de Silo na semana que vem. Até a próxima e tchau!